Irmãos, é bom podermos chegar à casa do Senhor nesta manhã para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom ver os nossos irmãos que têm chegado à casa do Senhor nesses dias e aos poucos nós vamos chegando para louvarmos a Deus. Fiquemos de pé. Nós estaremos começando com o coro Magnificai a Deus. Pelo privilégio que Tu nos dás de juntos podermos chegar à Tua casa para adorarmos o Teu santo nome. Pedimos a Deus que Tu possas continuar a trabalhar em nós, a fazer aquela boa obra, Pai, que Tu tens começado e que nós sabemos é para tornarmos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, os que estão aqui, os em casa. Pedimos a Deus que todos nós possamos ser visitados, abençoados e desafiados também nesta manhã pela Tua palavra. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. É o amor de Deus que nos traz aqui. Amém, igreja? Foi grande amor de nosso Salvador, da sua glória pra me resgatar. Jesus sofreu, pra que vergonha, e morreu na cruz pra me salvar. Meu Deus, qual é
Salvador Jesus Cristo. E pelo facto de o aceitarmos como Senhor e Salvador, nós entramos na sua presença para adorar, procurar oferecer o nosso melhor. Um adorador por excelência nós queremos ser. Verdadeiro adorador, disse Jesus, adora ao Pai em espírito e em verdade, conhecendo o Pai, estando na sua presença e louvando porque o conhece. Que Deus possa ajudar-nos a cada vez entrar na sua presença e adorá-lo. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus seja louvado nesta manhã.
toda a glória. Tu és eterno, aleluia. Toda majestade habita em ti. Declara ao Senhor, para Ele que são todas as coisas. Aleluia, aleluia, amém, igreja. Toda majestade habita em ti. Pai, é tão bom podermos louvar o Teu nome. É tão bom, ó Deus, podermos adorar-te na Tua presença. Nós chegamos, ó Deus, com confiança, porque nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós na presença do Pai. A Ele nós adoramos Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Pedimos a Deus que no nosso viver diário, Pai, Tu sejas adorado, Tu sejas glorificado. Nós fomos criados para louvor da Tua glória. Ó Deus, que no nosso viver diário, a Tua palavra nos diz, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, ó Senhor, ajuda-nos a glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumentos nas Tuas mãos. Supra as necessidades da Tua igreja. Abençoa, ó Deus, o Teu povo. Continue fazendo a obra, ó Deus, que Tu começaste. E sabemos, ó Deus, que has de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É bom poder estar na presença do Teu povo. Como Teu servo, eu oro pedindo que cada um de nós, neste santuário, possa ser ricamente abençoado, todos alvos da Tua graça, do Teu poder,
do teu manifestar, do querer e do efetuar. Ó Deus, eu oro pedindo, Senhor, que realmente Tu possas continuar a agir em nós, através de nós, fazendo-nos ser o que Tu desejas que nós sejamos. Ó Deus, nós estamos aguardando, ó Deus, essa semana para esse encontro com os músicos, com os líderes de louvor. Nós acreditamos que Tu tens grandes coisas para a Tua igreja, grandes coisas para o Teu povo. Nós suplicamos, ó Deus, que cada dia, Pai, que nós estivermos, ó Deus, nos reunindo, ó Deus, possamos procurar a excelência, adoradoras por excelência, dar o melhor para o Mestre. Ó Deus, ajude-nos a ter a exata dimensão, ó Deus, de quem somos e do grande Deus que Tu és. Cuida de nós, Pai. Lembra, ó Deus, dos doentes. Oramos por este mundo enfermo. Esperamos em Ti. A nossa esperança, Pai, está em Ti. E nesta hora, Deus, lembramos dos nossos irmãos que não podem chegar à Tua igreja. Principalmente os que têm estado adoentados, os que por causa da idade têm sido desafiados a ficar em casa. Mas, ó Deus, é tão bom saber que nós não estamos sozinhos. Estamos contigo. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Omnipotente. Nós estamos debaixo das Tuas asas, Tu cuidas de nós e Tu estarás, ó Deus, abençoando-nos em todas as circunstâncias da vida. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Supra as necessidades da Tua igreja. Abençoa a reunião da junta também essa semana. Tudo quanto há de ser feito ou dito, ó Deus, durante esses dias, traga glórias ao Teu santo e bendito nome. Pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Seu santo nome. Aleluia. Amém. Eu convido os meus amados irmãos a, mais uma vez, ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós estaremos lendo o Evangelho de Marcos. Estaremos vendo os versículos, o capítulo 10, versos 46 a 52. São Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. São Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações nesta manhã.
no nome de Jesus. Amém. Jesus tinha deixado Pereia e atravessado o rio Jordão, localizado a uma distância acima do Mar Morto. Então ele continuou a sua trajetória, ele ia para Jerusalém. Mas ele teve que atravessar Jericó, que estava a meio do caminho. A palavra de Deus nos diz que ao sair de Jericó, na companhia dos seus discípulos, uma grande multidão o seguia. E eles passaram por um cego, o nome dele é Bartimeu. Segundo o comentarista Matthew Henry, ele se chamava Bartimeu, isto é, filho de Timeu, o que dizia que alguns pensavam que significava que ele era filho de um cego e ele, consequentemente, era filho cego de um pai cego. Nós podemos ver a miséria desse homem. Ele estava à beira do caminho, era o hábito das pessoas cegas assentarem-se à beira do caminho, à espera que alguém movido de compaixão pudesse dar-lhes uma esmola. A palavra do Senhor nos diz que talvez ouvindo que Jesus vinha na sua direção e como ele não pudesse ver Jesus, por ser cego, não podendo ver Jesus, ele fez uso das outras faculdades. Ele podia falar. E mais do que falar, ele podia gritar. Ele não sabia qual era a distância, se Jesus estava perto ou longe. Mas ele grita pedindo auxílio a Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Condói-se com a minha dor. Identifica-se, filho de Davi, com o meu sofrimento. Vê para mim e vê que eu sou miserável. Por favor, vem em meu auxílio. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que ele se dirige a Jesus como sendo filho de Davi. Filho de Davi. Bartimeu suplica a compaixão do filho de Davi, de quem foi predito no Antigo Testamento, que quando ele viesse para salvar o seu povo, ele também daria vista aos cegos, segundo o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 5. Chamando Jesus, esse homem reconheceu que ele era aquele que o poderia ajudar. Filho de Davi. Ele clamou. A palavra do Senhor nos deixa entender que o nosso Deus nos ouve. E por isso o salmista diz, clama a mim e eu responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o querem servir. E ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus era mais do que um fazedor de milagres ou milagreiro. Nós usamos muitas vezes esse termo, não é? Pessoas que, a troco talvez de grandes somas, prometem curar outras pessoas. Temos ouvido que durante essa pandemia, algumas igrejas que dão ênfase à cura e que tiram muito dinheiro daqueles que chegam nos seus cultos, têm nas suas portas, por causa da pandemia, a igreja está fechada, o culto de milagres está fechado. Não há culto. Mas a palavra de Deus nos diz que esse cego clama àquele que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. João, falando sobre ele, nos diz no capítulo 1 do seu livro, no princípio era o verbo ou a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Paulo, mais tarde, no livro de Filipenses, capítulo 2, falando sobre ele, diz, ele não tem por usurpação ser igual a Deus,
mas ele toma a forma de homem. Estando na forma de homem, ele se identifica com o homem e ele morre na cruz, para que através da sua morte nós pudéssemos ter a oportunidade de podermos estar na presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, nesse episódio nós vemos que talvez por direção do Espírito, esse cego clama dizendo filho de Davi. Ele reconhece uma das identidades de Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele que é rei. Ele é aquele que é escolhido para reinar. E a palavra do Senhor nos diz que o seu trono está nos céus. E ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Bartimeu dá-nos a revelação mais do que filho de Jesus sendo filho de Maria e de José. Ele é o agente designado de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, aquele que vem para reinar. E ele quer reinar primeiramente no teu e no meu coração. Essa imagem de filho de Davi é também tido como sendo o rei. É revelado no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento. Também na sua crucificação, a palavra de Deus nos diz que uma coroa de espinhos é colocada sobre a sua cabeça. E há ali também colocado no madeiro o nome Rei dos Reis, Senhor, o Rei dos Judeus. E mais tarde, agora João na ilha de Patmos, ele tem a revelação de Cristo, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bartimeu era cego de vista, mas ele tinha realmente uma grande visão espiritual que muitos dos que viviam no seu tempo não tinham. Nenhuma palavra de repreensão vem dos lábios de Jesus. Quando Bartimeu diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. A repreensão vem sim da multidão que tenta silenciá-lo. No versículo 41, nós lemos, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros diziam, fica quieto. Ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as multidões, com o povo. Às vezes chegam para nos desanimar, para nos pôr por baixo, para a palavra agora estou com problema em tirar essa palavra da boca, eu vou guardar aqui, não é? Para nos destabilizar, não é? Para que nós não continuemos a clamar a Deus. Fica calado. Ele não tem poder para fazer nada da tua vida. Por que é que vais importunar Jesus? Por quê? Mas a palavra de Deus nos diz que ele continuou a clamar. Ele não se preocupava com as multidões. Muitas vezes, meus amados irmãos, como igreja, e mesmo como nós individualmente, nós precisamos tomar muito cuidado com a voz das multidões. Para onde vão as multidões? Jesus disse a respeito delas essas palavras, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos o que entram por ela. Temos que ter cuidado com o que nós ouvimos do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, eu vou para a maioria. Nós não, como cristãos, nós não vamos, ou nós não seguimos as maiorias. Nós seguimos o único que é digno da honra, glória e o louvor. É Ele que nós seguimos. Meus amados irmãos, nós podemos facilmente sermos influenciados. Nós somos influenciados pela moda. Nós somos influenciados pelos costumes. Nós somos influenciados por tantas coisas. Há coisas boas na moda, não é? Muitas coisas são boas. Mas como cristãos, nós devemos analisar tudo, não é? E reter o que é bom ou o bem.
tirar tudo o que é bom, não, mas não seguir as multidões de forma cega. Eu quero me identificar com as pessoas. Eu não vou ser visto como aquela pessoa que está no seu cantinho. Meus amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude em todas as circunstâncias, primeiramente, a seguir Jesus. Se as multidões estão seguindo a Jesus, glória a Deus, nós vamos com as multidões. Mas se não estão seguindo a Jesus, vamos ficar onde estamos e vamos continuar servindo a Deus com todo o nosso coração. Era um tempo difícil na história de Israel. A palavra do Senhor nos diz que Acabe começou a reinar. Ele se casa com Jezabel, uma rainha má. Essa rainha arquitetava destruir todos os servos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o povo começou a ajoelhar-se na presença dos ídolos de Baal, porque tinham a aprovação do rei, tinham a aprovação da rainha e todos se encurvavam. Mas havia um homem, o nome dele era Elias. Ele ficou conhecido como sendo o perturbador de Israel. Perturbador, porque ele não ia ou não seguia as multidões. Mas quando, no momento de desafio, para ver quem era o verdadeiro Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele está de pé no Monte Carmelo, e do outro lado há uma grande multidão com os seus ídolos, e eles adoram a Baal. Apenas esse homem, o único homem que não seguiu as multidões, está de pé. E ele, a palavra do Senhor nos diz, clama. Eles clamam, não há resposta. Ele clama a Deus, fogo desce dos céus. Não seguiu as multidões. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel foram levados cativos para a Babilônia. A palavra do Senhor nos diz que na Babilônia eles foram separados como os mais excelentes do povo de Deus e colocados no palácio para poderem viver no palácio, para testarem das iguarias do rei, dos manjares do rei. Eles tinham tudo de bom e melhor, mas o que era melhor para o povo na Babilônia não era melhor aos olhos de Deus. E eles disseram, nós vamos ser diferentes, nós não comeremos a comida do rei que era sacrificada aos ídolos. Dê-nos água, dê-nos fruta. Nós vamos mostrar a diferença. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram honrados por causa da fidelidade. Nós não seguimos as multidões. Estamos vivendo num mundo em que agora há uma chamada para todas as religiões se ajuntarem. E às vezes precisamos tomar muito cuidado, mesmo nós como pastores. Vamos ter um tempo juntos com todas as religiões para orarmos. Meus amados irmãos, eu nunca ouvi de Pedro ou de Paulo, quando, por exemplo, Paulo foi a Atenas falando com os atenienses, vamos dizer, vamos ter uma oração porque há um único Deus no céu. Não! Colocado à parte, para o uso exclusivo de Deus. Tudo quando nós fizermos, que nós possamos dizer, Deus, ajude-me a ficar à parte, para o uso exclusivo do Senhor. Ser à parte. A Ele é a honra, a Ele é a glória. A Ele é o louvor. Meus amados irmãos, cuidado com as multidões, com ideias que parecem boas, aprazíveis, normais, e muitas vezes nós podemos ser taxados de anormais, de diferentes, porque no nosso coração há um desejo, eu quero agradar a Deus. Eu quero louvar a Deus, eu quero fazer a sua vontade. Quando Deus vê do céu, a palavra, o salmista nos diz que do céu o Senhor vê os filhos dos homens. Ele nos contempla para que Ele possa dizer, lá vai o meu filho, ele é fiel. Lá vai a minha filha, ela é fiel. Eu gosto da passagem do livro de Jó, quando Satanás entra no céu, nós não sabemos como, mas Deus volta-se para ele e diz, observaste tu o meu servo Jó? Observaste tu o meu servo João? Observaste tu o meu servo Antônio? Observaste tu o meu servo Manuel, Joana, fiel ao Senhor a despeito do que as multidões estão dizendo? Observaste tu? Obedientes a Deus. Não choveu por muitos anos, mas Deus tinha dado uma promessa a Noé: constrói a arca. Através da arca eu julgarei esse povo.
e construa a arca e envia e prega a palavra, que o dilúvio chegará. As multidões zombaram daquele homem. A palavra do Senhor nos diz no final de tudo, apenas uma família, a família de Noé, entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu tudo. As multidões zombavam. Construir nesse deserto? Nunca choveu, não vai chover. Meus amados irmãos, há muitas coisas que nós não podemos entender hoje. Tu não vais entender, mas deves apenas confiar e descansar. Bartimeu clama, filho de Davi. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse, tragam-me. E o levaram a Jesus. É tão bom saber que quando nós clamamos a Deus, Ele realmente faz com que nós nos aproximemos dele. Ou Ele chega, Ele se aproxima de nós. Mais do que levar a Ele se aproxima de nós. Clama a mim, responder-te-ei, disse Deus. O salmista tinha essa certeza e ele escreve o seu salmo dizendo, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e Ele se inclinou para mim. Ele prestou atenção. A palavra do Senhor nos diz que o trouxeram a Jesus e Ele perguntou, o que é que tu queres? Qual é o teu pedido na presença de Deus? Qual é o teu pedido? Há algo impossível para Deus? Nós cantamos não há impossíveis para Deus, porque para Ele tudo é possível, porque Ele é o Deus, como eu vos disse, do querer e do efetuar. O que é que tu queres, Bartimeu? Parece que há uma maldição na tua família. O teu pai é cego, tu és cego. O que é que tu queres? Talvez muitos que estivessem ali pudessem dizer, ele vai pedir uma moeda, ele vai pedir um pedaço de pão, ele vai pedir alguma coisa para o seu sustento. A palavra do Senhor nos diz que Ele é ousado. Meus amados irmãos, quando nós aproximamos de Deus, devemos ser ousados no nosso pedido. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Eu quero ver. O sonho de qualquer cego é ver. Eu quero ver. Meus amados irmãos, muitas vezes na nossa cegueira espiritual, também nós devemos dizer, eu quero ver-te, Senhor. Eu quero te ver, eu quero entender. Há coisas que eu não entendo. Eu estou numa situação de desespero. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus tinha falado com Moisés. Ele diz a Moisés, eu estarei contigo, eu te ajudarei nessa travessia, livra o povo do cativeiro do Egito, e eu vou te ajudar, eu estarei contigo. A palavra do Senhor nos diz que há uma sequência de murmuração por parte do povo. Tu nos tiraste do Egito, onde havia as panelas de carne, onde havia as grandes cebolas. Eles clamam, por que é que nos trouxeste a este deserto? Já estamos fartos dessa carne. Não há outra coisa. Um povo que murmura. A palavra de Deus nos diz que Moisés parece que entra em desespero. Ele diz, faz um pedido ao Senhor. Eu quero ver a tua glória. Eu quero poder te ver. Meus amados irmãos, há um momento na nossa vida espiritual que nós dizemos, eu quero ver, Senhor. Parece que nós estamos cegos. Quando um dos servos de Deus estava, juntamente com o seu servo, estavam passando por dificuldades, a palavra do Senhor nos diz que o profeta volta-se e pede a Deus que os olhos do seu servo pudessem abrir, não é? Para que ele visse que ele não estava sozinho. E muitas vezes nós precisamos clamar a Deus, eu quero o ver, porque há uma cegueira espiritual que nos impede de ver Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Mas esse cego tinha um problema físico. Ele queria ver. Mas, meus amados irmãos, o seu pedido implica fé. Fé é saber que nós podemos chegar na presença daquele que tudo pode. E o que o pedirmos, segundo a sua vontade, Ele o fará. Nós precisamos ter fé. Diante das circunstâncias da vida, meus amados irmãos, vamos agir pela fé. Aquele coro que nós cantamos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sim, meus amados irmãos, boa teologia, não é? Nós estamos crescendo.
Não somos chamados para ficarmos estagnados na vida espiritual. É para crescer. Crescer na experiência com Deus, conhecendo Deus, andando na sua presença. Realmente nós podemos ser ricamente abençoados. E esse homem disse, eu quero o ver. E um milagre aconteceu. Deus mostrou a sua força. Eu estou falando de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Operou o milagre. Ele passou a ver. E o que é que a palavra de Deus nos diz? E ele agora segue Jesus estrada fora. Mais do que eu preciso da resposta à minha oração. Agora, Senhor, que tu respondeste, eu quero agora andar contigo para que as pessoas possam ver em mim o que tu fizeste na minha vida. Eu quero ser um testemunho fiel do Senhor. Agora eu ando com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele seguiu Jesus estrada fora. Mais tarde, Jesus fala aos seus discípulos e ele os diz, quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz, meus amados irmãos, é sinal da mortificação. Por isso Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu morro para o mundo, agora eu vivo para Cristo. Ele transformou a minha vida, agora Ele é Senhor da minha vida. Mais do que clamar, quando Bartimeu clamou, filho de Davi, reconhecendo que Ele era rei, agora Ele estava dizendo, tu és o meu rei e eu vou te seguir. Meus amados irmãos, quando Jesus é o nosso rei, o nosso Senhor, nós seguimos a Jesus. Nós seguimos os seus ensinamentos. Nós fazemos a sua vontade em todas as circunstâncias. E o seguiu a estrada fora. Mas antes, o que é que ele fez? Ele tirou a sua capa e ele o julgou. E ele correu para Jesus. Ele tinha uma capa. Naquela área, há muito frio. Não é? No tempo de inverno. Muito frio. Com aquela capa, ele se agachava para pedir esmolas. E muitas vezes eu posso ver esse homem coberto, não é? Com aquela vergonha de poder estender a mão. Agora não há vergonha, porque agora ele vê. Mais do que ver, ele quer fazer alguma coisa para o Senhor. Meus amados irmãos, eu estava a dizer, nós falando com o pastor Orlando, nós estávamos lembrando, nós tínhamos um grupo em Cabo Verde, chamado de Alfa. Nós viajávamos para as ilhas de Cabo Verde cantando. E era um bom tempo. Havia um jovem que era parte do Alfa. E ele, falando com o pastor Orlando, ele disse, agora quando eu ando na rua de Lisboa, eu ando de cabeça levantada. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho alguém que é muito importante que está comigo. De cabeça levantada. Não é? Sabendo que eu sou filho do rei. E ele está comigo, e por ser filho eu sou príncipe, por ser filho eu tenho a sua proteção, e eu vou continuar a, mais do que ter a sua proteção, a o representar. Porque Paulo nos diz que nós somos agora embaixadores de Cristo neste mundo. Transformados, perdoados, completamente renovados. Agora Deus nos dá uma missão. Você é meu embaixador. Onde quer que você for, lembre-se sempre que você é o bom perfume de Jesus Cristo. Lembre-se sempre que você deve ser carta aberta, lida por todos os homens, para que, vendo para ti, possam glorificar o teu Pai que está dos céus. Sim, meus amados irmãos, transformação da vida e um novo caminhar de Bartimeu. Que cada um de nós possa pedir a Deus, ó Deus, mais do que procurar uma bênção para mim, ajude-me agora a andar na tua presença e fazer a tua vontade. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos ser desafiados a chegarmos sempre com confiança na presença de Deus, clamar, pedir com ousadia, com fé. Não pedir por coisas pequenas, mas pedir o que nós necessitamos. E que o que nós estamos pedindo, que nós podemos dizer, ó Deus, que isso sirva para a tua glória. Comamos, bebamos, fazemos qualquer outra coisa, que seja para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira, meus amados irmãos, às 7, nós teremos um encontro aqui na igreja com todos os líderes de louvor do nosso serviço em português e inglês. O material vai ser entregue entre esse culto de inglês e de português. Tudo já está feito. Eu estava apenas procurando ter, eu e o pastor Orlando, antes de enviar isso para os irmãos, nós vamos apenas a um pequeno pormenor ali que nós queremos corrigir. Mas hoje, antes do culto em inglês,
os irmãos vão receber um e-mail com o que nós temos para a Igreja do Senhor. Todos os músicos, líderes de louvor, devem chegar. Talvez até às 2 horas em português vai ser enviado para vocês. Já está pronto. Mas eu ontem enviando para o pastor, ele registrou que havia algumas gralhas que nós queremos apenas corrigir. São apenas ideias, não é? Não há normas, mas ideias para podermos trabalhar melhor e fazer melhor na Igreja do Senhor. E eu creio firmemente que será um tempo muito abençoado. Terça-feira haverá a reunião da junta da igreja, às 7 horas. Os membros da junta devem estar para esse tempo. Nós queremos que não vai ser longo, mas todos devem chegar. Vamos terminar com com a oração. Eu creio que esses são os anúncios para essa semana. E o desejo do meu coração é que Deus possa continuar a cuidar de vós. Nós estamos à procura de alguém que pode nos ajudar com a limpeza da igreja. Tá bom? Nossa irmã Donazinha, por anos, fez esse trabalho, mas ela não está continuando por opção sua. Mas nós estamos à procura. Se ouvirem alguma pessoa, cheguem para falar com o vosso pastor e nós poderemos dar. Ou também a Fatinha, que é membro da junta, o Zezé também, que está aqui também, que é membro da junta, podem apenas dizer alguma coisa e nós estaremos falando depois, trocando as ideias e ter mais tarde alguém que poderá nos ajudar. A Donazinha está fazendo esse trabalho até o dia que nós tivermos essa pessoa disponível, mas nós gostaríamos que, se tiverem algum irmão da igreja, deixe-nos saber. E nós estaremos dando mais detalhes. Que Deus possa nos abençoar. Fiquemos de pé para terminarmos o nosso culto. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados, pela certeza, ó Deus, de que nós podemos clamar a ti e tu nos ouves, porque tu nos amas e tu te preocupas conosco. Abençoa, ó Deus, a tua igreja. Que durante esse dia, Pai, possamos, ó Deus, pedir-te que tu possas nos ajudar a fazer tudo para a glória do teu santo nome. Seja conosco durante essa semana. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado na tua presença. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe e tenhamos um dia abençoado na sua presença. Deus conosco.